Manhã de Piedade está de volta e eu quero te lembrar, gente, desse símbolo que aparece aqui sempre no canto direito da sua tela. Com ele, você pode conhecer e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aponte seu celular para esse QR Code. Cada oferta faz crescer a evangelização e o cuidado com os pobres. E assim, a palavra de Deus chega a muitos lares, com você, na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Então, se você puder, ajude-nos. Cada pessoa que nos ajuda faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte, faça parte você também. Chegou a hora do nosso quadro Mundo em Pauta. E hoje a nossa querida amiga Lurdinha, Maria de Lourdes Albertini, doutora em Direito Internacional, já está conectada com a gente para poder conversar sobre a crise alimentar desencadeada pela pandemia. Bom dia, Lurdinha, bem-vinda de volta. Bom dia, Moninha, tudo bem? Muito Graças bom estar aqui com vocês sempre, toda semana. Oh, coisa boa, a gente espera. A gente tá igual o Pequeno Príncipe. Se você vem às 4, às 3 a gente já tá feliz. Que coisa boa. Então tá, exatamente, estamos juntos nessa. Lurdinha, o que caracteriza uma crise alimentar? Bom, é a falta de acesso ao alimento, seja porque é um dado quantitativo, as pessoas não conseguem se alimentar porque não têm condições de comprar, ou porque o alimento não chega no lugar onde elas moram, ou porque elas têm acesso a um alimento que não é de qualidade. Então, a insegurança alimentar é gerada pela falta de acesso ao alimento e pela falta de acesso a um alimento saudável. E isso gera uma crise alimentar. Uhum. Como a guerra da Rússia e Ucrânia afetou essa crise alimentar no mundo e aqui principalmente no Brasil também, né? Foi. Moninho, o que acontece é o seguinte, a pandemia, desde 2020, ela vem provocando um problema de distribuição de produtos no mundo, porque teve os lockdowns, teve os fechamentos, e aí a produção dos produtos em geral caiu. O problema dos alimentos já vinham sendo impactados pela crise climática. Olha, para você ver como que tudo é sistêmico, né? A gente já tinha um problema alimentar por conta das questões relativas à crise ambiental. Depois aí veio a pandemia agravou ainda mais. E a guerra da Ucrânia, infelizmente, gerou um problema mais alto ainda, porque envolveu dois grandes países e mais a Europa, Rússia, Ucrânia, que são dois grandes produtores de alimentos muito importantes, base alimentar, trigo, milho, né? Óleo de girassol, além de todos os insumos, ou seja, fertilizantes para a produção de alimentos em outros países, sobretudo, por exemplo, no caso do Brasil, que precisa desses fertilizantes para fazer germinar a planta, para fazer a planta produzir, entendeu? Entendi. Lurdinha, e aí quando a gente vê essa pandemia que gerou uma crise econômica, e como você fala desse sistêmico, né, tudo ligado, tudo é interligado, uma crise econômica, ela automaticamente está diretamente ligada à crise alimentar? Exatamente. A ONU estima que a gente vai ter uma crise global de alimentos muito grande, a gente já entrou nela. Por quê? Porque os grãos da Ucrânia, trigo, milho e óleo de girassol, estão parados, porque o porto da Ucrânia está fechado, porque a Rússia invadiu tudo aquilo ali embaixo, né, e não está deixando os produtos saírem. Além disso, temos o problema do combustível, que aumenta o preço do transporte dos produtos, fora o que os produtos já tinham, que é o problema do desperdício, né? Na cadeia direta de distribuição, não só, por exemplo, do transporte do Ceasa para os supermercados, mas também nos países mais ricos, os próprios restaurantes desprezam muitos alimentos. E isso tudo está gerando, além disso, a perda da capacidade de compra das pessoas. Então, as pessoas ficaram mais pobres porque elas perderam suas rendas em virtude também da pandemia e elas não conseguem comprar alimentos.
Moninha, os alimentos eles aumentaram no último ano mais de 52% em geral, tá? A gente percebe isso no Claro, supermercado, a gente percebe isso. Imagina o claro. impacto que isso tem nas famílias de uma renda de salário mínimo, ou até menos, né? Exatamente, até menos. E aí o que que acontece? Países, por exemplo, que poderiam suprir, né, a falta daquele alimento, por exemplo, do trigo e milho proveniente da Ucrânia e da Rússia, que seria Estados Unidos, Austrália, Argentina, esses países então já estão no limite máximo da produção. E sabe o que que aconteceu? Os países agora começam a fechar os seus Velho. mercados para exportação. Eles estão segurando o alimento dentro do seu território de maneira a não desabastecer internamente, mas desabastecer no mundo, sobretudo os países mais pobres, Moninha. Lurdinha, na minha época de juventude, a gente via os países que mais sofriam com a fome, estavam na África, né? A gente via Somália, aquela região da África, e o Vale do Jequitinhonha aqui no Brasil também. Hoje em dia, né? Quais são os países que mais sofrem com a fome? Os países da África, certamente, a Ásia Central, muitos países sofrem com a fome, alguns países do Oriente Médio, sobretudo aqueles que estão em situação de conflito, como é o caso do Iêmen, né, como é o caso da Síria. Então, a gente tem alguns bolsões de pobreza muito grande por questões de conflito e por falta de acesso ao alimento, como é o caso de várias regiões brasileiras, onde o alimento não chega lá, onde há um desequilíbrio gigantesco na distribuição do alimento e também problema da renda, né? A pobreza é muito grande, o que acaba agravando a situação dessas famílias de terem acesso aos alimentos, e por isso que tem que ter programas governamentais muito importantes e muito contundentes no sentido de fazer o alimento chegar lá, né? E de maneira acessível, economicamente falando, acessível a essas pessoas. Uhum. Inclusive, o FMI, o Banco Mundial, né, esses organismos internacionais, eles vêm sugerindo até mesmo criação de um fundo para poder distribuir alimento para todo mundo. Lurdinha, o distribuir o alimento para todo mundo, qual é o critério para priorizar quem necessita mais, né, na hora que está com fome? Esses critérios é que a gente não está conseguindo estabelecer. Está tendo um encontro nessa semana na Organização Mundial do Comércio, onde esse é o tema-chave, né? Até porque a diretora-geral da OMC, a Ngozi, ela é uma nigeriana, economista, muito preocupada com a questão da fome, porque africana, e aí eles estão tentando criar justamente esses critérios para ver o que, que pode ser feito no que tange à distribuição e no que tange a esse financiamento internacional. Agora, Moninha, tudo que a gente fala quando a gente pensa em comércio internacional é sempre problemático, porque a gente tem o problema do transporte. E o mundo está vivendo uma crise de transporte. Não temos navios suficientes, porque eles estão parados há muitos meses nos portos, e a gente não tem container, que é aquelas grandes caixas de metal onde se colocam os produtos para poder fazer a distribuição. Então, tudo isso está impactando demais na distribuição global de mercadorias em geral, não só de alimentos, mas, sobretudo, impacta os alimentos. Então, o que se está tentando fazer a partir de agora é estabelecer critérios. Mas um ponto fundamental é pensar o seguinte: qual que é o PIB per capita, ou seja, a riqueza por cabeça que aquele país tem. Né? Então, tem que se verificar o seguinte: é um país menos desenvolvido? É um país classificadamente pobre? Como que está a situação? O Brasil, por exemplo, ele é um país rico na quantidade de riqueza que ele produz, mas ele é pobre na quantidade de riqueza por pessoa que a gente produz. O Brasil tem uma altíssima desigualdade econômica, né? Fortíssima. Isso é uma coisa que a gente percebe na carne, né? E aí Uhum. isso precisa ser modificado, e isso também será levado em consideração. Na Uhum. minha opinião, que não sou especialista, tá? Eu Uhum. sou eu sou uma generalista, como todo professor de direito internacional é. Na minha opinião, tem que levar em consideração não só o país em si, mas também as regiões internas nos países, né? Porque senão você vai ter, como o caso do Brasil, Vale do Jequitinhonha, por exemplo, é uma região que precisa ser levada em consideração, não dentro de um contexto de um país
que é economicamente rico, porque está entre as 11 maiores economias, mas é pobre, paupérrimo, né? E que precisa de uma ajuda, não só interna, mas internacional, no sentido de ter acesso ao Uhum, alimento, sobretudo, uhum. que é um direito fundamental de todas as pessoas, né, Moninha? Ai, pelo amor de Deus, né, Lurdinha? O mínimo. Ô, Direito Lurdinha, quando você fala da crise do transporte, né? E porque com a pandemia, portos fechados, a alta da gasolina e o combustível também interfere diretamente nessa crise do transporte. Sem dúvida, porque do transporte internacional feito por navios, né, o impacto maior foi o problema de que as empresas passaram a produzir muito menos e as pessoas passaram a consumir muito menos. Quando abriu, a demanda foi muito grande por produtos, e aí impactou a capacidade de fornecimento. Então, tudo no mundo hoje é globalizado. Então, uma camiseta de malha ela é produzida em 3, 4 países diferentes, né? É o que a gente chama de cadeia global de valor. E para fazer esse transporte precisa de navios e eles estão parados nos portos, porque não consegue, os portos não dão conta de ir liberando essa mercadoria. Por outro lado, né, como a Rússia é um país fundamental no fornecimento de petróleo no mundo, um dos maiores fornecedores de petróleo no mundo, o fato dele estar em guerra e sofrendo sanções, o petróleo no mundo aumentou demais de preço. Petróleo aumenta, gasolina aumenta, diesel aumenta, todos os combustíveis eles tendem a aumentar também, o que certamente impacta, sobretudo num país, por exemplo, como é o Brasil, em que o transporte quase de todas as mercadorias se dá por via rodoviária, né, caminhão, acaba também impactando o preço do alimento para o consumidor final, né, lá embaixo na ponta, além da própria perda de renda da população, repetindo, né, Monique? Uhum. E aí, Lurdinha, a gente pode ter assim, uma previsão assim, vai faltar trigo? A gente conversou uns tempos atrás sobre o trigo, sobre a alta, essas coisas. A gente pode já ter uma previsão de que, assim, olha, talvez falte. Já você quer dizer em termos de Brasil, porque já está Também faltando. é alimentos. Já está faltando. A gente pode entender que já está faltando, porque o Brasil importa, por exemplo, o seu trigo, que é a base alimentar brasileira, é trigo, né? É, De quase todo mundo, pão e né? Porque macarrão. pão e macarrão. E aí o que, que acontece? A gente importa trigo, sobretudo da Argentina. A Argentina já está na sua escala máxima de produção. É a tendência dos países, toda vez que tem uma crise, né, de falta, elas tendem a fechar os seus mercados e consumir só internamente. Então, é o que deve acontecer agora. Ou seja, os países eles tendem a segurar os seus alimentos internamente para não desabastecer o seu mercado interno. O que tem que acontecer a médio prazo? Porque isso não dá para resolver agora. É o Brasil passar a produzir o seu próprio trigo, né? Só que não é da noite para o dia que você desenvolve toda uma agricultura. Então, vai faltar. Assim, eu não gosto muito de ser, né, o cavaleiro do apocalipse, mas vai faltar. Já está faltando. Quando a Hum, gente percebe o aumento do preço, significa que está faltando. é Né? O verdade. aumento do preço está muito grande, né? 30% é um impacto enorme, né? A gente Uhum, já conversou sobre isso antes. verdade. Então, assim, essa distorção dos preços também acaba provocando, né, um impacto muito grande. Então, na verdade, é isso. Uhum. Segundo estou até conferindo aqui num dado que eu peguei, né, a previsão, por exemplo, da Argentina, Austrália e os Estados Unidos é de ter um declínio de 16,8 milhões de toneladas da safra de trigo entre 2022 e 2023. E isso, então, vai com certeza fazer faltar trigo, sim, né? Uhum. É, vamos Infelizmente. começar a pensar em outras novas receitas, né? Então, é verdade, concordo com você. Ô, Mas Ludinha, meu Deus, para aliviar, porque é tanta preocupação, é tanta coisa que a gente pensa. Enfim. eu Lurdinha, fico. suas considerações finais, querida. Lembrando, gente, o Instagram da Lurdinha tá aqui, @Maria de Lourdes Albertini. Agora é com você. Não, eu particularmente acho, sabe, Boninha, que a gente deve olhar para uma política alimentar mais consistente por parte do Estado brasileiro, entendeu? De maneira que
atenda à demanda daqueles que estão mais necessitados. Isso é fundamental, né? Porque, como eu disse, alimento é um direito fundamental das pessoas. A gente precisa garantir o alimento. E também diminuir o desperdício, entendeu? Eu estava vendo o pessoal falar sobre isso e eles falam o seguinte, que os produtos que mais se perde, fruta, legumes e depois verduras. E eles se perdem, Moninha, mais de 30% deles se perdem só no encaixotamento e na distribuição. Então, a gente pode diminuir, sim, né, esse impacto na falta do alimento, se a gente também tiver uma postura muito mais proativa no sentido de não desperdiçar. Eu acho que é por aí. Verdade. Vamos colocar a mão na consciência, né? E olhar mesmo para cuidar dos outros, das pessoas que estão ao nosso redor. E para todo mundo junto caminhar, né, Lourdinha? É isso, é isso. A gente aqui, no direito internacional, nas relações internacionais, vem batalhando para resgatar esse multilateralismo, esse compartilhamento global de acesso à renda, né, de redução da pobreza, de implementar algumas políticas públicas internacionais de maneira a pressionar os países, né, a serem mais proativos no sentido da distribuição de alimentos e do acesso ao alimento. Mas a gente tem que pensar no doméstico também, né? É verdade. Querida, muito obrigada pela sua presença Eu aqui no que Manhã da agradeço. Piedade. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. Um beijo para Um vocês. beijo. Obrigada. Tchau. Agora a gente vai parar um pouquinho nosso programa, vamos para um rápido intervalo. Volto já já.